Oi, eu sou o Kamui e hoje a gente fala de cinema. Então, como o canal ficou parado, eu fui no cinema algumas vezes, assisti dois filmes em específico e vou falar deles hoje, já que dessa semana eu não fui e não tenho nada tão novo na agulha aí pra falar pra vocês. Primeiro eu fui assistir o Expresso da Manhã, que é uma adaptação de uma HQ francesa. Tem alguns nomes bem fortes, né? Alguns atores bem fortes, que eu não lembro a lista de todos, mas os que me vêm na cabeça de imediato é o Chris Evans, que é o Capitão América, e a Tilda Swinton, que eu amo de paixão. Então pensei, ok, né? Parece ser legal, tem um tema apocalíptico, vamos lá ver o que é. A história basicamente é a seguinte: o planeta estava na situação atual, né? Entrando num aquecimento global. Os cientistas desenvolvem um meio de dar resfriado no planeta, né? Eles usam um hack aí para tentar fazer a temperatura baixar alguns graus. Só que o tiro sai pela culatra 5%, porque o que era para só dar uma reduzida na temperatura acaba trazendo uma nova era glacial para o planeta. Enquanto isso está acontecendo, o engenheiro de trem está construindo um trilho que vai ligar o mundo inteiro. Vai ser uma viagem global. Com esse resfriamento chegando e cada dia ficando mais e mais frio, ele cria um trem que se autoalimenta. Então, a única salvação da Terra, a Arca de Noé, é um trem. O trem ele não para, ele se alimenta da neve e continua seguindo lindamente. Só um grupo de pessoas entrou, e como sempre tem essa divisão de classes, primeira, segunda, terceira classe. Nisso já fazem 15 anos que o mundo entrou nessa nova era glacial e que eles estão indo daquele trem. Quem é rico continua na primeira classe, sendo rico, quem é pobre se dana lá na última classe, lá no último vagão. Eles comem uma barra de proteína nojenta, que parece uma gelatina, enquanto a primeira classe vive no bem bom, são super bem tratados, enquanto o resto do trem fica míngua. O que é bem parecido com o que a gente vive hoje. Assim, o nome do filme não devia ser Expresso da Manhã, devia ser assim, Crítica Social, porque ele foi feito para aquilo. Na história, o Chris Evans ele tá criando um motim para atravessar o trem inteiro, para conseguir chegar no dono da locomotiva e fazer e pedir, né, reivindicar que as coisas mudem, que todo mundo tem o mesmo tratamento. Já que eles conseguem sustentar todo mundo daquela forma, por que não? Por que tem que ficar aquele povo sofrendo lá no fundo e o povo no bem bom lá na frente? Então o filme vai ser eles atravessando esse... No geral, eu achei um filme divertido, ok, é um filme... Não vai mudar a vida de ninguém, não é aquele filme que você faz, nossa senhora, que filme maravilhoso. Mas é um filme bom, é um filme bom. Se você tiver acesso ao DVD, se achar um lugar para baixar, vale sessão da tarde. Se fosse assim para dar uma pontuação, de 0 a 10, ele levava um 7. Sendo bem bonzinho. Bem mesmo. O outro filme que eu fui ver é o Que Horas Ela Volta, uma produção nacional. Inclusive é o filme que está concorrendo para tentar entrar no Oscar. Outro filme que porventura também é um filme de crítica social. Nossa, eu tava com sorte, né? Só as críticas sociais gritando no cinema por esses meses aí. É um filme bem bacana. Não é o melhor filme nacional que eu já vi na vida, mas a Regina Casé está incrível. Incrível, incrível, incrível. O filme, ele é bem legal, sério mesmo, só que tem algumas falhas nele que me incomodaram bastante. A forma como que alguns personagens são trabalhados, eu fiquei assim... Tipo, você não precisava nem estar aí, quem te chamou? Ou, já que é pra você estar aí, tem uma importância pra história, que seja útil pra alguma coisa. Não que só fique gastando o tempo do filme. Porque pra mim é assim, se algo é apresentado, aquilo tem que ser aproveitado. Seja pra ensinar qualquer coisa, seja para criar um conflito, seja para resolver um conflito, mas assim, entrou no filme, tem que ter uma importância. E eles acabam colocando alguns personagens que tipo, não influenciam em nada, não fede nem cheira, só criam alguns conflitos que você faz. Hã? O quê? Deixa eu contar a história, para você se situar melhor. Assim, a Regina Casé, ela tem uma família na Bahia que ela deixa lá para vir trabalhar em São Paulo como empregada doméstica, em específico em São Paulo, de uma família bem rica ali no Morumbi. Nisso se passa um maior tempo, 10 anos se eu não me engano, a filha dela entra em contato com ela falando: olha mãe, eu tô indo para São Paulo porque eu vou prestar vestibular e eu preciso ficar em algum lugar. Nisso ela vem para casa, onde a mãe dela trabalha, só que a mãe dela é empregada, ela tá como convidada.
Aí que surge o problema. A mãe dela quer que ela seja subordinada assim como ela, e ela não. Quanto ela. A Jaqueline não quer, ela não pensa da mesma forma. Como ela está como convidada, ela não precisa agir como subordinada. Ela entende que existe um limite de abuso, mas se estão oferecendo coisas, se estão tratando ela bem, por que não aceitar? Por que ela vai se colocar atrás da linha de empregada, sendo que ela não é isso? Então, enquanto esse debate está sendo feito, é super bacana. A relação das duas, a relação da patroa que pensa igual a Regina Casé, só que do lado inverso. Ela pensa, se você é filha da empregada, você tem que ficar atrás da linha dos empregados. E são assuntos, é uma coisa que a gente vivencia o tempo inteiro. Eu acho que todo mundo consegue entender todos os lados. Eu acredito que essa realidade ela é muito latente no Brasil. Então todo mundo consegue se identificar com a história. Todo mundo consegue se situar dentro dela e criar opiniões, tanto do lado do rico quanto do lado do pobre. E é bom que quem só enxergava um lado consegue também entender um pouquinho do outro. Talvez abra-se horizontes. Só que enquanto esse debate está sendo bem feito, por exemplo, o patrão, ele dá em cima da Jéssica de uma forma que não é bem trabalhada no filme. Não é um conflito. E o filme segue como se nada tivesse acontecido. Isso me incomodou muito. Aí eu comecei a prestar atenção em como algumas outras cenas assim não encaixavam na história. Que as coisas aconteciam por acontecer. Não tinha um peso, não tinha influência. Então o filme ele perde nisso. Ele não se completa. Ele deixa várias pontas soltas e ele cria coisas que não tem ligação com a história real, a história central, na verdade. Sobre o Oscar agora, opinião sobre o Oscar. Eu não acho que chegue a concorrer. E se chegar a concorrer, realmente duvido muito que ganhe. Porque já tivemos produções nacionais muito mais completas e muito mais profundas que não ganharam. Essa realmente não merece um Oscar, mas é um filme que merece ser visto. É um filme nacional que merece respeito, que assim como os filmes lá de fora tem as suas falhas, mas é uma produção nossa. E o que é bem feito aqui dentro merece ser assistido e merece respeito. Então quem puder assistir, eu não sei se ainda está no cinema ou na televisão, assistir filmes nacionais nos torna melhor, engrandece a nossa cultura e valoriza aquilo que a gente produz aqui dentro. É bom que a gente entende que existem coisas boas aqui dentro, assim como existem coisas boas lá fora. Não torna a gente um escravo do que o exterior está produzindo pra gente. E fora que é gostoso ouvir uma produção na nossa língua, feita por gente que está aqui conosco, sofrendo o que a gente sofre e tentando abrir e ampliar os nossos horizontes. Nossa, ficou filosófico isso no final, né? Quem assistiu os filmes, por favor, comenta, vamos debater esse monte de crítica social, ajuda a compartilhar, dá um joinha, me siga nas redes sociais e volta aqui na próxima quarta-feira falando de literatura, sexta falando de cinema, tá bom? Até a próxima, até a volta, valeu!